Marcos capítulo 13, versículo 3. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dizendo-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvires falar de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Serei açoitado e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que, primeiro, o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai o filho. Filhos haverá que se levantarão contra os projetores e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Glórias e glórias a Deus. A palavra que Jesus começa falando, essa palavra, ela vem falando sobre o princípio do fim. No Monte das Oliveiras, de frente do templo, estava ali Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João e André, que eram os discípulos de Jesus, lhe perguntaram em particular quando que se sucederia estas coisas, que sinal que haveria quando todas elas estivessem para se cumprir. Eles perguntaram para Jesus quando que ia se cumprir o tempo do fim. Então Jesus passou a dizer para eles que ninguém vos enganasse a eles naquele tempo, que hoje significa o mesmo tempo de hoje, porque muitos iam vir em nome de Jesus, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, Jesus fala que muitos iam vir no nome dele, dizendo que era ele, para enganar o povo. Muitas pessoas iam vir para enganar, e já veio. Os enganadores são os falsos profetas, que falam o nome de Deus, o nome de Jesus, para enganar os povos, tirando proveito próprio do povo e enganando. E Jesus falou: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. E esse tempo que Jesus falou lá para os discípulos é esse tempo de hoje. Ele já chegou, é esse tempo que nós estamos vivendo. E Jesus falou também para os discípulos: quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Quando as pessoas ouvissem falar de guerra, de rumores de guerra, de muitas guerras na terra, ainda não era o fim. Era necessário que tudo isso acontecesse. E hoje nós sabemos que na terra isso já está acontecendo.
sempre teve guerra, só que antes tinha menos. Hoje tem muito mais guerra do que antes. É o tempo que Jesus anunciou. E Jesus continuou falando, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremoto em vários lugares e também fome. A fome já em vários lugares da terra, já há algum tempo, já há muitos passando fome na terra, terremotos já tem, muito mais, sempre teve terremoto, mas agora tem muito mais terremoto em todos os lugares das nações das terras, sempre aparece os terremotos que Jesus anunciou, quando Jesus falou que levantaria nação contra nação e reino contra reino, nação contra nação, são os países contra os outros países que lutam em guerra. E essas são as nações que Jesus falou naquele tempo que uma levantaria contra a outra. É país que levanta um contra o outro para tomar a terra dos outros. Ali prejudica os povos e os povos passam fome e sofrem. Esse é o tempo que Jesus profetizou de nação contra nação. É o tempo que nós já vivemos hoje na terra, e reino contra reino que ele falou são igrejas contra as próprias igrejas, sendo todos os povos de igreja que servem o mesmo Deus. Uns se levanta contra os outros das igrejas, por isso que fala reino contra reino, é igreja contra igreja na terra. Uns falam que eles têm Deus, outros falam que são os outros que têm, sendo que todos estão, na verdade, servindo o mesmo Deus, porque Deus é um só para todas as igrejas, para todas as pessoas, os que vão ou as pessoas que deixam de ir na igreja. Deus é um só para todos os povos. Não, uns falam que eles vão entrar no reino do céu e os outros não vão entrar. Isso já é reino contra reino, porque ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode falar que somente ele vai entrar e os outros não vão entrar, porque daí está julgando. Jesus disse que não era para ninguém julgar ninguém. Isso que é reino contra reino. E Jesus ele continuou falando para os discípulos. Ele fala que haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. E ele continua falando: estais vos de sobreaviso, porque vos entregarão aos